povo, meu nome é Isabela, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é muito especial porque eu vim falar dos meus piercings que foram muito sofridos. Eu vou falar em específico do piercing no septo, quanto foi, como é a cicatrização, como foi pra mim. Mas eu também vou aproveitar e falar dos outros piercings pra quem tem curiosidade ou tá indeciso aí, não sabe direito ainda qual fazer. Eu vou falar aqui tudo pra vocês, de toda a minha experiência, então vai ser um vídeo mais falado. Espero muito que vocês gostem e assistam até o final. Não pulem o anúncio dos vídeos, isso me ajuda demais. Não esqueçam de se inscrever, curtir esse vídeo e de me seguir nas outras redes, que é Instagram @isas e TikTok também @isas. Agora bora pro vídeo. Falando especificadamente do piercing do septo, ele foi muito tranquilo, gente. Na verdade foi o piercing mais tranquilo que eu já tive em toda a minha vida. E lembrando vocês que piercing é muito relativo, tanto a cicatrização e quanto a perfuração. Eu já vi vários vídeos, porque quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou comprar uma coisa, eu fico extremamente bitolada. Toda vez que eu vou comprar um celular ou que eu vou para alguma viagem, eu pesquiso tudo sobre, porque eu fico muito animada. Então eu já vi experiências de muitas pessoas, eu já vi todos os vídeos do YouTube e a maioria das pessoas falam que a dor é absurda. Eu tinha uma vontade muito grande. Desde que eu era novinha, eu sempre comprei aqueles piercing pressão, sabe? Pra escola com piercing neon laranja. Pra vocês terem a noção da minha vontade de querer ter o piercing no septo. E depois de eu ver esses vídeos de muita gente falando que a experiência foi horrível, eu desisti de colocar. Mas não tem jeito, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu sempre faço no final. Fui lá e inventei de colocar o piercing. Se eu não me engano, eu tenho mais ou menos uns 5 meses esse piercing. 5 até pra mais, mas não chega até um ano que eu coloquei, que eu lembro que eu coloquei ele no meio do ano passado, mais ou menos. Eu acho que foi em abril do ano passado. E a cicatrização no começo foi bem complicada, mas isso é falando de mim, que tudo que eu faço, a cicatrização é péssima. Agora, contando aqui minha experiência pra vocês, eu vou começar primeiro do furo, quando eu fui furar. Quando fui furar, gente, eu tava extremamente nervosa, gente, eu suava. Eu queria muito ter filmado, tanto que eu programei vídeos pra mim filmar lá na hora eu furando, mas a moça disse que não podia filmar. Muito nada a ver, né? Mas é uma política do lugar. Então acabei que eu não filmei. Mas a perfuração foi super rapidinha. É importante que vocês vão em um lugar que vocês confiem e que vocês vejam o trabalho deles antes. Não vai num lugar que uma pessoa fulano te indicou. Não, vocês pesquisam bastante o trabalho deles. A gente sempre tem que ver muito bem, porque é uma perfuração na nossa pele. E não façam piercing em casa. Eu sei que dá uma ansiedade que a gente quer colocar, mas evita pra não ter problemas futuros. A dor foi de um 7 ou 8/10, a dor que eu senti. Mas, gente, a dor é diferente de uma dor de tatuagem, por exemplo. Quando é tatuagem, micropigmentação, dores longas, você fica 1, 2, 3 horas sentindo dor. Agora o piercing não, o piercing é muito rápido. Pode doer muito, mas é muito rapidinho. É uma perfuração, passou o piercing, acabou. Então não é uma coisa que vocês precisam ficar com medo extremo, porque é tão rapidinho que é num piscar de olhos. É tanto que quando ela colocou, eu falei que você já terminou, ela falou já, foi rapidinho. Então isso vai muito do lugar que vocês colocam. O meu piercing, ele foi furado torto, mas antes mesmo de furar, a moça ela disse que teria que furar torto por conta de um desvio de septo que eu já imaginava, mas não tinha certeza se eu tinha desse lado aqui. Já eu vou explicar que eu tinha o piercing aqui e tirei. E por eu ter um desvio de septo desse lado aqui do nariz, ela furou esse lado um pouquinho mais embaixo, se eu não me engano. Então essa foi a única coisa que, tipo assim, ela fez, mas não é errado. Foi pra não ter um problema futuro da minha respiração, nem nada. É tanto que se você olhar assim, você não nota nada, você não nota que tá torto. É só se eu mostrar de cima que você consegue notar certinho que o piercing, em vez de estar retinho, ele tá levemente torto, mas isso foi por um problema mesmo de saúde. A minha joia é a joia média. E especificando mais da dor, que é o que o pessoal mais se preocupa, né? Tanto que os meus vídeos, eu pesquisava bastante vídeos sobre por conta da dor, de eu ser extremamente ansiosa. Gente, a dor é muito relativa, pra mim foi tranquilo. Não foi o piercing que mais doeu. O piercing que mais doeu meu foi esse daqui. Mas eu creio que foi por conta do lugar que eu furei. Mas, gente, aqui é uma cartilagem. Eu sei que aqui também, se eu não me engano, aqui é cartilagem também, né? Mas esse piercing em mim doeu mais. Então vocês podem respirar fundo, na hora dá um nervoso, mas é tão rápido que é tranquilo. Agora falando da cicatrização. A minha cicatrização no começo foi meio complicada, porque como eu disse,
Eu tenho tendência a ter tudo de errado na minha cicatrização da minha pele. Então, qualquer coisinha que dá, demora muito pra cicatrizar comigo. Sempre vai dando alguns probleminhas com o decorrer do tempo. O que aconteceu no meu piercing foi que deu bolinha. Não foi queloide, eu acho que foi granuloma. O granuloma é aquela bolinha que dá por conta de alimentação ruim. Ou às vezes você só tem tendência a ter mesmo, a sua pele rejeita o furo e dá um granuloma. Então foi por conta disso, às vezes por limpeza também, tem muitas dessas questões. Eu fiquei com granuloma por mais ou menos uns 3 meses. E, gente, eu cuidava muito, eu sempre tava tentando limpar. Tinha dias que tava enorme, e foi dos dois lados, bem aqui no furo. Tinha dias que tava enorme a bola, e tinha dias que tava pequenininha, tipo, não dava pra ver visualmente, assim. Se vocês olhassem, vocês não perceberam, mas só se eu mostrasse, aí dava pra ver muito grande. Mas com o passar do tempo, sozinho saiu. Gente, eu não vou falar, tipo, uma dica pra tirar, porque o meu saiu literalmente sozinho. Quando eu parei de cuidar, não aconselho isso, mas quando eu parei de cuidar, pensa assim, tô nem aí mais, tô fazendo de tudo aqui, não sai. Então parei de cuidar e, gente, quando eu fui ver esses dias não tinha mais nada. Então, tipo assim, é muito com o tempo. No começo rejeitou, mas hoje aceitou. Falando de quando vocês furam, dói mais depois que vocês furam do que na hora. Porque no dia, nos 3 primeiros dias, a dor é insuportável. Só de encostar na ponta do nariz, de mexer a boca. Sim, gente, se vocês mexerem a boca, dói demais. Porque qualquer coisinha que vocês fazem, puxa o nariz de vocês. É porque por a gente estar acostumado, a gente não percebe. Mas com o que a gente vai falando, o nosso nariz vai se mexendo. Então, nos 3 primeiros dias é realmente muito complicado. Eu lembro que quando eu furei, às vezes eu encostava em algum lugar e eu sentia uma dor imensa. Então, tipo assim, não pensem que vocês podem fazer escondido do pai de vocês, que é hoje coisa que nem tá dando muito pra fazer, né? Porque precisa levar o pai. E vocês vão colocar o piercing pra dentro, coisa que eu nem sei fazer. Gente, já tentei 1 milhão de vezes colocar meu piercing pra dentro, que nem todo mundo faz, eu não consigo. Então vai por mim. Não pensem em furar escondido do pai de vocês pra colocar o piercing pra dentro, porque isso não vai dar certo, dói demais. Não dá pra você encostar no piercing nos 3, 4, 5 primeiro dia. A cicatrização pra mim foi mais ou menos uns 3, 4 meses. No máximo 3. Mas depois de 1 semana eu já não sentia muita dor. Era uma coisa mais tranquila. Eu conseguia pegar no nariz, conseguia pegar aqui. Eu só não conseguia mexer no piercing. Eu lembro que criava bastante casquinha, então eu não conseguia girar ele. Ele não girava fácil, ele ficava durinho nessa posição aqui. Então, só quando eu tava limpando com soro que eu conseguia rodelar ele, senão eu não conseguia. Mas isso foi só nos 3 primeiros meses. Hoje, se eu quiser mexer nele e deixar ele torto, eu consigo. E eu não sinto nada, gente. Pode tanto puxar, ó. Eu não sinto absolutamente nada. Eu sinto que tá puxando alguma coisa. Mas eu não sinto mais nenhuma dor. Tá vendo? Super tranquilo. Contanto, eu acho que já falei de tudo. O valor é muito relativo do lugar que vocês vão estar fazendo. Mas o meu eu paguei bem baratinho, gente. Não aconselho vocês, que geralmente quando paga barato não é muito bom, né? Mas o lugar que eu fui é bom. Se eu não me engano, foi uns R$25, mas era porque tava na promoção se eu fizesse outros furos. Eu fiz junto com esse daqui. E esse daqui eu vou dar um zoom pra vocês verem. Espero muito que esteja dando pra ver melhor. Mas esse daqui tá com uma bolinha no meu piercing, desse lado. Vocês estão vendo, gente? Não tô conseguindo ver a câmera, então não sei. Mas enfim, gente, tô com essa bolinha aqui no piercing, mas não é de agora. Eu já furei desse lado, que foi no mesmo dia que eu furei esse daqui. A dor desse piercing da orelha foi tão grande, mas tão grande, que eu não aguentei furar do outro lado. Eu tava na minha mente que eu ia furar os 2 lados e o nariz, 3 piercings em um dia. Mas a dor foi tanta dessa daqui, mas tanta, que eu não consegui, gente. Eu desisti. Eu falei, na hora que furou assim, não tinha nem passado o piercing, eu falei, não vou furar outro, não. Não tem jeito, eu desisti lá mesmo, sentada na marca com a agulha na orelha. Já esse, quando eu furei pela primeira vez, que eu já furei 2 vezes, foi que eu furei desse lado e deu queloide. Sim, gente, queloide. Deu uma queloide imensa. Imensa. O meu nariz ficou uma bola aqui. E eu fiquei muito desesperada, porque foi da noite pro dia. Eu tava pequeno, e aí, com o que passava as horas, eu tava percebendo que aquilo tava crescendo, crescendo, crescendo. Até que quando eu vi, tava imenso, e tanto que minha autoestima ficou horrível. Mas por eu ser tão ansiosa e por eu trabalhar com a minha imagem, porque eu trabalho em rede social, eu fiz 1001 coisas extremamente erradas, que eu não vou falar aqui, pra não incentivar vocês a fazerem, se caso o piercing de vocês derem alguma coisa.
Mas eu fiz mil e uma coisas, comprei muita pomada, gente, fiz de tudo que o pessoal falava que tirava queloide. E em menos de uma semana minha queloide saiu, gente, coisa que queloide só sai em cirurgia. Então vocês imaginam tanto de coisa que eu enfiei naquela bola que tava no meu nariz pra tirar aquela queloide. Eu nem conto pra vocês. Tirei o piercing e aí não resisti, fiz, mas já tô bem arrependida. Acho muito bonito, porém pra cuidar, para mim é insuportável. É o pior piercing pra cuidar, é esse daqui do nariz. Principalmente porque eu faço maquiagem, então você não pode encostar nada. Eu fiz ele junto com o do septo. O do septo já tá cicatrizado. E esse não. Não sei o porquê. As pessoas falam que é tão tranquilo esse piercing, mas comigo, infelizmente, não deu certo. Dá muita bolinha. Essa bolinha aqui hoje tá até que pequena, mas tem dias que tá enorme. Tem dia que ela tá preta. Tá tão roxa que fica preta. Tem dia que tá branca de pus. Tem dia que tá grande, tem dia que tá pequeno. Então varia muito. Se eu for pra praia, fica horrível. Mas não dói nada. Mas isso que é o ruim. E eu tô cuidando com soro e esperando ser a mesma coisa do septo, que é a mesma bolinha, sair com o tempo, né? Mas aí vamos ver com o longo do tempo se vai cicatrizar, mas caso piorar, eu ver que com o tempo eu tô com esse piercing e não tá saindo essa bolinha, infelizmente eu vou ter que tirar. Mas não, né, galera? Eu não paguei 50, 60 reais, não lembro mais quanto eu paguei, pra mim tá agora tirando. Mas tá super tranquilo agora. E a dor desse piercing aqui, gente, é muito pouco. Sério, é o piercing que menos dói, na minha opinião. Eu furei 2 vezes ele e é super tranquilo. Parece até quando você toma injeção, que você sente aquela picadinha de injeção. Pra mim é a mesma coisa, só dói um pouquinho na hora de passar o piercing, né? Mas é tranquilo. E esse daqui, como sempre, também deu bolinha. Aqui deu um granuloma na parte de trás, mas eu fiz a mesma coisa do septo, caguei, entendeu? Deu a bolinha, eu falei, não tô nem aí. Gente, acho que eu não limpei uma vez. Aí ficou com o tempo e esse daqui eu tenho, gente, acho que mais de 3 anos esse piercing. É tanto que eu posso pegar, posso puxar e não acontece nada, tipo, não sinto nada. Posso passar a mão em cima do furo, que não dá nada, porque já tem muito tempo que eu fiz. Então, por conta disso, é super tranquilo, mas o granuloma que eu tive aqui saiu com o tempo também. Então, isso é muito relativo, gente. Se caso vocês furarem e derem uma bolinha, vocês podem falar com o body piercing de vocês e ver se isso é ou uma queloide ou um granuloma. Se for granuloma, vocês podem respirar mais fundo. Agora, se for queloide, você já tem que se preocupar. Também tem esses daqui do lado, mas só que eu não sei se eles são considerados piercing, né? Mas, falando rapidamente desses segundos furos aqui que eu fiz na farmácia. Eu não sabia que não podia fazer em farmácia, então fui na farmácia e deu super errado. É tanto que a moça, eu acho que era a primeira vez que ela tava furando. E vocês acham que ela usou agulha, aquela agulha profissional? Não, gente, ela furou com a maquininha. Então, tipo assim, uma experiência horrível. Doeu, o impacto era forte, não foi uma coisa nada agradável, sendo que a maquininha é proibida. Não sabia disso, mas a maquininha ela é proibida, aquela maquininha que você fura na farmácia, porque ela pode quebrar a sua cartilagem, tem 1001 defeitos e 1001 coisas que podem causar. E ela furou errado, esses dois ela furou muito grudadinho e ela teve que furar de novo, porque eu tava junto com minha tia, né, aí minha tia falou assim, ó, esse daí não tá bom, você fura de novo. E aí ela foi lá na hora, tirou o brinco, que já tava bonito, ele já fura junto com o brinco, tirou o brinco e furou de novo. Gente, eu sofri tanto. Então, esses daqui que foram 4, eu furei 5 vezes que ela furou errado, teve que furar de novo na hora. Pra vocês terem noção, primeira vez que a mulher tava furando, e fui eu. Então, tipo assim, não vão em farmácia. Se pra orelha já é ruim, imagina pra vocês fazerem piercing de nariz. Então, de jeito nenhum. Essa foi minha experiência com piercing, nunca mais vou colocar porque minha cicatrização é péssima, como eu já disse aqui pra vocês. Mas se eu pudesse colocar piercing tranquilamente, eu me encheria, gente, sem pensar 2 vezes. Se vocês estão com vontade, coloquem, não fiquem com medo, não fiquem com receio, porque é uma coisa muito legal de se ter, mesmo com a dor. Sei que é uma dor de cabeça no começo, mas depois é muito da hora. E aquele negócio, não gostou, é só vocês tirarem que o furo vai fechar. E fala a experiência de vocês aqui nos comentários usando o piercing. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de recomendar para um amiguinho de vocês que também tá querendo colocar piercing. Se inscrever aqui no canal e de me seguir nas minhas outras redes sociais, que é Instagram @Izas e TikTok também @Izas. Um beijo e até a próxima!